De Mateus, capítulo 26, versículo 24. O Filho do Homem vai como está escrito e profetizado a seu respeito. Mas, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. São palavras do Senhor Jesus, descrita antes de ser traído por Judas o traidor. A Bíblia nos fala de vários nomes para Judas ou vários adjetivos para Judas. Os escritores bíblicos chamam Judas de hipócrita, egoísta, soberbo, avarento e invejoso. Essas são as qualidades de Judas, o que ele se tornou traidor do Mestre Jesus, e ele desfrutava da amizade do Senhor Jesus a ponto de comer no próprio prato do Mestre Jesus. Isso revela intimidade, proximidade. E nós só nos sentimos traídos por alguém próximo a nós ou alguém em quem nós depositamos a nossa confiança. É por isso que Judas é o traidor, porque alguém do grupo, alguém da família da fé, do relacionamento, alguém da proximidade, e ele se volta contra o seu mestre. E o texto bíblico nos revela então, aqui, o próprio Jesus nos dizendo que Judas faz isso por livre e espontânea vontade, porque a maldade está posta no seu coração, mas Judas é culpado pelo seu ato. Aqui nós podemos combinar essas duas realidades. Havia uma profecia acerca de um traidor, mas esse traidor é um ser humano profundamente mau, corrompido, e que na primeira oportunidade que tem de mostrar toda a sua maldade, ele vai fazer contra o seu Mestre Jesus. A responsabilidade humana, mesmo diante da grandeza e da soberania divina, e Jesus conhecia o coração de Judas, sabia do seu potencial maléfico e de como ele vai se tornando, demonstrando esse caráter rebelde e mau, e se torna então o traidor do Mestre Jesus. As Escrituras nos falam de Judas, nesse mesmo capítulo ainda de Mateus, né, dizendo que Judas chega para as autoridades religiosas e pergunta para elas: quanto vocês vão me oferecer para que eu entregue Jesus para vocês? E aí as autoridades religiosas vão dizer: olha, 30 moedas de prata. E é esse o valor que Judas vai atribuir ao Senhor Jesus, que é para a época um valor significante, demonstrando que Judas não tem nenhuma afeição pelo Mestre Jesus, que ele não valoriza nada, absolutamente nada daquilo que Jesus fez por ele. E ele o entrega por uma quantia insignificante. Esse é o caráter desse homem. Mas a Bíblia chama Judas também de ladrão. E é dentro de um contexto em que Jesus é ungido por uma mulher que derrama um perfume caríssimo sobre o próprio Jesus, e Judas repreende a atitude daquela mulher, dizendo que ela poderia ter vendido aquele perfume e colocado o dinheiro à disposição para serviço dos pobres. Na verdade, quando João escreve sobre esse texto, falando de Judas, ele diz que Judas teve essa intenção, repreendeu a atitude dessa mulher, porque Judas era ladrão. E essa é mais uma característica desse homem. E por ser o tesoureiro, por ter a bolsa, ele se apropriava daquilo que era lançado na bolsa, ou seja, daquilo que era colocado na tesouraria. Esse texto está em João capítulo 12, versículo de número 6. É muito chocante, né, sabermos dessa realidade, né, que Judas se comportava assim. Estava a serviço do Senhor Jesus com um grupo de discípulos, mas se apropriava indevidamente daquilo que chegava às mãos do grupo. O texto bíblico também chama Judas de instrumento de Satanás. E por vários momentos a gente vê uma expressão assim nas Escrituras. É o próprio Senhor Jesus quem nos fala isso. Diz que, pelo menos em dois momentos, um deles, Jesus diz que Judas é o filho da perdição. Jesus diz para os seus discípulos que
nenhum deles se perdeu, porque Jesus cuida e protege cada um deles, exceto o filho da perdição, se referindo a Judas. E em João capítulo 6, versículos 70 e 71, Jesus diz: eu não vos escolhi 12, um de vós é diabo. Interessante que quando Jesus diz isso, os próprios discípulos começam a se perguntar: quem será de nós? Né? Cada um olha para si mesmo e começa a fazer a pergunta: será que sou eu que sou o traidor? Mas Jesus está apontando para Judas e dizendo que é aquele que com ele coloca a mão no prato. Meu querido ouvinte, por que eu estou trazendo esse texto nessa manhã? Poderia estar falando de outros assuntos e falar sobre Judas, o traidor, mas eu queria que você olhasse para dentro do seu próprio coração nessa hora e fizesse uma avaliação da sua vida. Será que em algum momento você não estamos também negando, traindo o Senhor Jesus com as nossas atitudes, com a forma que vivemos, com a forma como olhamos para a vida, o mundo, as coisas, as pessoas? Será que nós também não estamos com algumas atitudes de negação ou de traição a todo o amor e todo o bem que Jesus fez por nós? Como é que nós podemos detectar isso? Quando olhamos para nós mesmos e percebemos que nós não estamos vivendo aquele padrão ou aquele desafio que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Quando não amamos a vida como Jesus amou, como não amamos as pessoas como Jesus amou, e quando não amamos a Deus acima de todas as coisas, nós estamos nos comportando exatamente assim, traindo aquele que só nos fez o bem. Nós estamos desvalorizando o sacrifício de Cristo em nosso lugar, minimizando todo o seu sofrimento, toda a sua dor, toda a sua angústia e tudo o que Ele padeceu para nos salvar. Por isso, a nossa reflexão nessa manhã, para que façamos essa avaliação criteriosa, olhando para nós mesmos e a fim de que percebamos se não estamos agindo exatamente assim, com esse coração rebelde, ingrato, que não reconhece os feitos do Senhor Jesus. Judas trai Jesus por muito pouco, mas é por muito pouco também que muitas vezes nós o negamos, quando não fazemos o que Ele manda, quando não amamos a Ele e quando não nos envolvemos com a sua obra. Eu queria que você fizesse essa reflexão e pensasse exatamente nisso, contemplando o grande amor do Senhor Jesus por você.